Bom, você pode me chamar de Keep. A história de hoje é de um cara que ele simplesmente era humilhado. Sofria muito. Aí do nada, ele ficou forte? Não. Muito pelo contrário e muito diferente de qualquer outra história que você já viu. Ele simplesmente foi jogado de cima de um prédio e ficou 10 anos em coma. Ouvindo e sentindo todas as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas sofrerem, todas as pessoas chorarem por ele. Passava anos e anos e ele não conseguia fazer nada. Ele contava que caso ele tivesse a chance de pelo menos voltar no passado, ele faria todos aqueles que fizeram ele sofrer pagar muito caro. E aí quando ele pede esse desejo é que, bom, o maior de hoje é Devil Returns to School Days. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. E eu tô com um canal novo aí de opinião, pra quem me acompanhava na época que eu fazia vídeo de opinião, tô com um canal novo aí, tá no link dos comentários fixado. Dá uma passada lá se tu curte um vídeo lá, eu opinando sobre algumas coisas, tá bom? Então, vamos pro vídeo. O negócio começa com o nosso protagonista caindo de um prédio muito grande e se perguntando o que ele tava fazendo ali, porque ele não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Como é que aquilo ali foi acontecer com o Caba? Ele tinha certeza que naquele dia foi o dia que ele morreu. Só que não, ele acabou entrando em algo talvez até pior do que a própria morte. Pois se passou 3 meses após esse acidente aí e ele estava em coma, cara. Onde a única pessoa que fazia companhia pra ele ali todo santo dia era sua avó. Ficou ali do lado dele todos esses meses. Por todo esse tempo, onde os cuidadores médicos, as enfermeiras, todos já estavam desacreditados que ele não ia mais acordar. Aquele tipo de caso ali era muito difícil ter algum resultado positivo. Só que obviamente, pela avó dele amar muito, ela acreditava que ele ia acordar. Enquanto isso, tudo que acontecia ao redor dele, todas essas conversas, todas essas pessoas que desacreditavam que ele ia acordar, ele ouvia tudo e sentia tudo. Só que ele não conseguia expressar na emoção, era tudo na cabeça dele, tudo nos seus pensamentos. Então a avó falava pro nosso menino Ryu Sang, que é o nosso protagonista, pra ele acordar, acorda, cara. Enquanto ela tocava nele, ele sentia tudo, só que ele não conseguia retribuir. Mas na cabeça do Ryu Sang ele queria ser algo rápido. Logo, ele ia conseguir acordar e ficar de boa e ficar tranquilo. E aí passa tempo e nada acontecia. Todas as enfermeiras já estavam falando, minha filha, desista, pelo amor de Deus. Ele não vai acordar, cara, não vai, deixa, esquece. E o seu irmão começou a sofrer ataques no lugar dele, das pessoas que atacaram ele. O irmão dele começou a preferir que ele morresse logo, a passar por todo aquele sofrimento, todo esse tempo esperando, tendo alguma esperança. Era melhor que ele morresse ou acordasse logo. Então ele implora pra que, se ele pudesse, ele acordasse logo. E o Ryu Sung por dentro tava muito indignado, porque ele queria acordar, cara. Ele queria, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Ele não consegue nem mesmo derramar uma lágrima por aquilo ali. Ele não consegue nem mesmo morrer e nem consegue acordar. Ele começa a ficar tão assim que ele pensa que tudo aquilo ali era um sonho. Era um sonho. Na verdade era tudo um sonho, era um sonho. Que se ele tivesse paciência, ele ia acordar desse sonho. E assim se passam 3 anos, meu chapa. Não foi 3 meses, mas agora é 3 anos. Nesse tempo que vai passando, o Ryu Sang tava começando a sentir raiva das coisas. Raiva das pessoas, principalmente das pessoas ruins ao seu redor, que falavam coisas absurdas ali. E não era justo ele tá ali sentado naquela cama e as pessoas ainda estão aí andando por aí. Por algum milagre ele conseguisse voltar no tempo, ele ia destruir cada uma delas. Então durante anos ele começa a imaginar planos de como ele faria a vingança dele, passo por passo. Cada vez ele ia se alimentando mais nisso. E aí se passam 6, 7, 8 anos. O cara pensando nisso, o cara tava louco pra você. Nossa, na cabeça dele ele já tinha um plano perfeito. E isso já fazia 10 anos. E aí depois que ele conclui esse plano na cabeça dele, ele começa a desistir. Falar que, pô, isso daqui eu nunca vou realizar. Até que ele pede pra que simplesmente aquilo ali acabasse. Até que ele vê a imagem de um homem na cabeça dele e simplesmente, pum, ele tá num local muito familiar pra ele, que era simplesmente a escola. E ele não tava acreditando naquilo. Tava pensando que aquilo ali, tudo ali era um sonho, não podia ser real. Até que ele sente dor, ele taca a caneta nele mesmo, ele sente dor e fala, meu, isso daqui tá muito longe de ser um sonho, cara. Sim, cara, ele tinha simplesmente voltado 13 anos no passado, cara, quando ele ainda tava no primeiro ano do ensino médio. E aí o negócio já começa a doideira, porque ele simplesmente vê o cara que fez aquilo ali com ele, batendo em outro doidinho. Ele fica em choque, né? Só que dessa vez ele queria agir diferente, ele não ia deixar as coisas assim, desse jeito. Porque foi a partir daquele momento que tudo de ruim aconteceu na vida dele. E ele pede pro cara parar, o cara fala, tu tá doido. Ele pede pro cara parar, o cara, mancha, tu tá doido, tá batendo bem na cabeça não, né? Quando o cara começa a falar, dá-lhe uma lapada na cara dele. Sim, o Ryu Sang já, um pombão na cara. O maluco fica com uma cara de tipo, que é isso que tá acontecendo, meu irmão? O Ryu Sang com uma carinha de... o cara ficou com uma cara de maluco. Isso tudo pelo fato de antes, esse cara aí, né, que era chamado de Park Michel, simplesmente mexia com todo mundo. Inclusive esse cara aí que ele tava mexendo dessa vez. E aí, no passado, o Ryu Sang também foi intervir. Porque simplesmente o cara fazia bullying por bobeira. Ele simplesmente obrigava o cara a jogar um jogo por ele. Sendo que o cara era um dos melhores alunos da sala e fazia até o cara mesmo, tipo, tirar nota baixa por causa disso, sabe? E aí quando o Ryu Sang foi intrometer, cara, simplesmente a vida dele virou um inferno. Ele simplesmente começou a levar porrada todo dia. Então, né, depois de levar aquela porrada, o cara ficou em choque, foi falar alguma coisa, pum, o Ryu Sang já de novo, assim, já pra ficar esperto ali, que não tem nem abertura. O Ryu Sang já pega a cara dele, taca na cadeira, e aí todo mundo já fica sem entender, não, o que está acontecendo? O cara tá batendo nele ali, como assim? E o Ryu Sang sabia que esse tipo de cara, ele não tava acostumado a apanhar. Então, pra ele, quando ele apanhava, ele ficava em choque, não sabia como reagir. E o Ryu Sang já se aproveita disso daí mesmo, desce, ele é a porrada nele,
com força. Meu filho joga o cara no chão, ele chuta. Ele não tava nem aí se o cabo morresse enquanto ele batia. Enquanto ele tava dando paulada nele, ele tava maluco. E aí ele fala, se tu levantar o rosto, eu chuto ele. Se tu levantar as mãos, eu quebro. Eu falei, eita, meu filho, que é isso? Calma, maluco. Bum, uma cadeira eu vou e o cara pedindo pra ele parar com aquilo ali. Aí o sangue, meu irmão, o cara tava doidão. Eu já falei, e se eu não quiser, meu chapa, tu vai fazer o quê? O cara não tá bem, velho. Esse cara não tá bem. E os caras ficam, mano, esse cara não tá batendo bem na cabeça. Ele sabe com quem que ele tá falando, meu chapa? Não sabe não, né? Porque simplesmente o Rio Sangue não parecia assustado, cara. O cara não tava nem um pouco assustado com aquilo ali. Simplesmente era a gangue do cara que ele tava batendo. E os caras já falam que ia pegar ele. Era bem na hora que o professor tava vindo. É aquele famoso te pego na saída. Meu irmão, o Michel lá tava louco. Ele falou, como assim? Esse cara me bateu, mano. Esse cara não tá... Assim, é porque o cara não tava acostumado a apanhar. Então ele ficou indignado com aquele cara ter feito aquilo ali com ele. E ele começa a pensar, não, quando a aula acabar, esse bicho vai ver. Ele vai ver. Vai sentir o que é bom pra torta. Realmente magoou, mano. Magoou o sentimento do cara, magoou. E o resto dos outros caras lá, como eles eram de outra sala, eles estavam contando a hora, assim, pra bater o sino e eles conseguirem ir lá falar com ele. Falar. Eles estavam meio assim pelo fato do cara simplesmente ter cagado a quem eles eram e ter batido no cara porque eles sabiam que ele não era daquela forma. O cara era um cara quieto, o cara era um cara que não mexia com ninguém. Era um cara, como é que ele simplesmente deu doido assim? Mas eles nem ligavam porque eles iam bater nele do mesmo jeito, era isso aí. E o Michel lá tava contando os segundos assim pra tocar. Até que toca, rapaz, quando o Michel tá começando a xingar ele, meu irmão, não tá nem tempo. E o Sangue já toma um chutão na cara dele. Eu falei, eita pô. Fala, vamos continuar da onde que a gente parou. E meu amigo, aí é pra 10, ele comeu sozinho. O cara tava, como assim, cara? O cara já tava desorientado. Esse cara realmente tá me batendo, que é isso? Isso, os outros caras lá estavam vindo de boa, andando, tranquilo, porque eles nem imaginavam que ele ia fazer isso, né? Aí eles percebem um alvoroço ali na escola e tal, e falam, não é possível. Aí eles correm. Vê que o Rio Sangue tava simplesmente segurando o Michel lá. Caras, que era o mais forte ali da gangue, ele vai pra cima dele igual louco. O Rio Sangue já tinha tudo planejado na cabeça dele. Falou, esse cara eu não ganho na porrada. Ele já pega um cadeado e taca aqui, ó, pum, na cabeça do cara. O cara já ficou todo desorientado. Não importava o tamanho do cara, do mesmo jeito. Ele já pensa, já derrubou um, já corre rapidão, vai pro outro, tome na cara, tome, porrada. O outro cara lá que tava, tipo, em choque demais, meu irmão, com o que tava acontecendo ali. O cara tava, ó, se tremendo todo de, meu Deus do céu, eu sou pró. E não saber quando é que aquele cara ficou tão forte. Ele não ficou mais forte, rapaz. Ele só planejou isso daí durante 10 anos, mas tá tudo bem. E o professor interrompe tudo aquilo ali, salvando o cara lá, porque tava bem na hora que ele ia bater nele. E esse professor aí começa a dar bronca, né, no Rio Sung. Que não era certo, né, que vários alunos foram pro hospital, não sei o que. E o Rio Sung só fala, mano, que ele simplesmente enterrava. Porque ele simplesmente não cagava pra aquilo ali. Esquecia, né, já que não era o primeiro caso que ele simplesmente esquecia das coisas ali que aconteciam na escola. O professor dá-lhe um tapa na cara do Rio Sung, rapaz. Tu viu o que ele fez com os alunos, né? Se ele faz com o professor, foi aí onde o Rio Sung lembrou, né, que esse tipo de professor também foi graças a ele que tudo aquilo ali aconteceu com ele. Ele era o tipo de professor que recebia dinheiro, né, dos pais. O que acontecia? Os caras batiam no Rio Sung, ou batiam em qualquer outro, e o professor simplesmente fingia que nem acontecia. E o Rio Sung já tava todo preparado, ele sabia que o cara era daquele jeito, ele falou, ó, se é isso, eu vou falar que tu recebe dinheiro dos pais, que tu tem um caso com a professora de inglês, o homem tá preparado, respeita a história. Isso tudo que ele foi contar lá na época pro professor, o que tava acontecendo com ele, que os caras tá importunando ele, o professor falou, não, vou resolver, rapaz, tu é doido, vou resolver. Ó, o professor simplesmente cagou e andou, simplesmente fazendo o pobre rei tomar paulada. Ele viu o cara apanhando e simplesmente ignorou e virou e deu as costas. Mas no fim o Rio Sung ele até conseguiu, né, arrebentar alguns caras ali, sair daquilo ali, né, porque tava tomando uma porrada. Só que no final, cara, teve intervenção dos pais ali. Obviamente, né, o professor defendeu os caras que estavam, né, batendo. Ele percebeu que ele tinha que se vingar não só fisicamente deles, não era só batendo, era em tudo, cara. Todas as outras formas possíveis. Reputação, tudo. O professor, né, ouve as coisas que ele falou e fala, não, tu tá doido, isso daí não aconteceu não, faça isso daí não. O Rio Sung começa a detalhar as coisas que ele fazia. Fala, não, tu não recebe dinheiro de tal pai, e a professora, né, que tu fica lá, ela não tem 3 filhos, é casada. Não é isso não, né? E o cara, ele acredita, né, no que ele tava falando. Ele falou, caraca, aí deu ruim, né? Ele fala, o que tu quer que eu faça? Ele fala que era que ele era algo bem simples, eu queria que ele fizesse a mesma coisa que ele fazia todos os outros alunos, que era simplesmente ignorar a violência. Só que ele queria que fizesse só com ele. Quando ele fizesse as violências dele, ele ignorava, fingia que nem acontecia. Então ele falou, não tem mais o que fazer, né? Ele concorda, obviamente. E aí depois que ele liberado, a gente já sabia onde é que ele iria depois disso. Enquanto isso, o cara que tinha sobrado lá ficou todo revoltado com o Rio Sung, pistola, mas ele tava claramente confiante, né, que o Rio Sung ia ser expulso, né? Até porque o professor era pago pela mãe dele. Ele tava com medo de sujar a reputação dele
né, de valentão. Caraca, como assim? O povo vai pensar que eu não sou mais valentão. Fala que caso encontrasse o Hillsong, dessa vez ele descia a porrada, não tem como. Aí, quando ele termina de falar essa frase, simplesmente o Hillsong aparece e fala, ih, vamos terminar o que a gente começou? Não dá nem tempo de novo o cara falar alguma coisa, o Hillsong já chega na paulada e tome, meu irmão. O Hillsong, meu filho, ele nem espera, não dá tempo. Toma porrada, toma porrada, toma porrada, e o professor lá aparece, né? E o cara que tava apanhando já pensa, meu Deus, o professor vai me salvar, né? Minha mãe paga ele, o cara simplesmente o quê? Ignora dessa vez. Eu falei, é bom, né? Sendo que um pouquinho antes disso, esse professor aí tava pensando um pouco nas consequências que daria, né, o Hillsong fazer aquilo ali. Basicamente, os pais daquele aluno ali, eles eram muito influentes na escola. Basicamente, ajudaram com muito dinheiro ali pra escola tá de pé, pra escola tá ali. E eles sabiam que se descobrisse o que aconteceu com o filho deles, cara, eles iam fazer muita coisa. E todo mundo ia se lascar, inclusive ele. Então, a única forma dele resolver era simplesmente ele tivesse impedido, né, o Hillsong de fazer aquilo ali. Por isso que ele correu e chegou até ali. Ele queria impedir o Hillsong de bater no cara, né, pra não dar nenhuma merda. Só que aí ele falou, deu um bosta mesmo, que se lasca. Todo mundo vai se lascar e todo mundo lascado. Aí, não, o Hillsong bate tanto no cara que ele cansa de bater. Ele tinha plena consciência de tudo aquilo ali que ele tava fazendo de bater nos caras. Ele sabia que ele ia acabar se lascando todinho. Mas, cara, ele podia viver uma vida tranquila, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer e tal. Então ele podia só ter evitado, mexido com os caras e ter vivido uma vida pacata e tranquila, porque os caras não mexiam com ele antes. Que não, ele queria a vingança dele, porque a família dele passou por muita coisa, ele passou muita coisa, então ele precisava se vingar de todos aqueles caras ali. Então depois disso aí, diretor, coordenador, todos ali, os caras que mandavam ali na escola, se reúnem junto com o Hillsong pra decidir o que aconteceria com ele, para decidir qual futuro ele ia ter. Óbvio, né, que todos concordavam que ele tinha que ser expulso, meu irmão. O cara bateu em um monte de cara. O Jim tava no hospital, meu filho. Não tinha o que fazer, era expulsão e foda-se. O professor lá sabia que se o Hillsong fosse expulso, o dele ia pra reta. Então ele decide defender o cara. Fala, não, ó, os caras que começaram a puxar, né, essa briga aí, como o Hillsong já tava cansado desse negócio aí, ele revidou, né, foi mexer com ele e tal, ele foi, não aguentou e explodiu. Aí o diretor começa a bater boca com ele, fala que mesmo assim não justificava, aí o professor tenta defender, o diretor falou não, e ele não sei o que, ele briga com o diretor. Eu fui o professor com medo de tomar do rabo. E a decisão que é tomada é que ele ia ficar suspenso durante uma semana. Quando terminasse essa uma semana, ia ser decidido realmente o que ia acontecer com ele. Depois que terminou, o professor lá foi todo chorando pro Hillsong, tu sabe que eu dei meu melhor, né, não sei o que, tu sabe que, pô, ele não fala nada não, pô. E o Hillsong só caga pra isso e fala que ele sabia que, né, que ele tinha dado o melhor dele, mas ele ia ter que fazer o possível e impossível pra livrar ele daquilo ali. Nem que ele usasse qualquer método que for, que ele sabia que ele usava. E aí ele sai da escola falando que o diretor nem esperava o que aguardava por ele depois daquela uma semana que ele ia ficar fora. E quando ele tava voltando pra casa, ele lembra, né, de tudo que tava acontecendo na vida dele, né, naquela época e tal, bate a saudade. E ele chega em casa e chama pela avó dele. Só que a avó dele não tava ali porque era o horário que ela trabalhava. E ele usa aquele tempo que ele tava ali sozinho pra planejar tudo que ele queria fazer. Bota coisa que ele tinha que planejar. Primeiramente, ele sabia que ele não ia conseguir lidar com todos assim tão fácil como foi dessa vez, né? Tinha muito cara que mexeu com ele. Precisava ficar mais forte fisicamente e de aliados. Ele sabia exatamente o que ele devia fazer. Pois mais tarde na delegacia, um filho de um empresário simplesmente estava sendo preso teoricamente injustamente. Um cara chamado Jegbon estava sendo preso por ter batido em várias pessoas, ou pô, pra bater em ele. Tentava provar que ele era inocente, mas simplesmente os policiais não acreditavam, porque o cara era meio irritadinho, né? Então não dá credibilidade pra ele. Até que simplesmente chega uma pessoa mostrando, né, algumas provas que realmente o cara era inocente. E os policiais vão ver, né, que prova era aquela. Simplesmente era um vídeo onde mostrava, né, o Jegbon sendo agarrado por outras pessoas, e aí sim que ele revidava. Realmente ele era inocente, ele fala pro policial, o policial se desculpa com ele, né, por ele ter feito aquilo e tal. Aí o Jegbon fica se perguntando, né, quem era aquele cara que tava defendendo ele, mostrando prova, como assim, cara? E ele sai da delegacia, né, o Jegbon todo feliz e tal, já dá até um agradinho pra ele, dá um monte de dinheiro pro cara, e o cara só aceita assim de boa, assim, como agradecimento. A gente tem um pouco mais o Hillsong, ele já é bem direto e fala o que realmente ele queria. O Hillsong fala que sabia quem ele era. Ele era um filho de um grande empresário e tava disputando a posse da empresa com o irmão mais novo. O irmão mais novo era muito mais bem capacitado que ele e ele era um bosta. O Jegbon começa a ficar pistola, fala, meu filho, quem é tu que eu vou descer ele a porrada agora? E ele fala, não, relaxa, isso daqui não é apenas coincidência. Porque ele tinha provas sobre tudo isso. Porque quando o Hillsong tava no hospital, ele soube de toda a situação que tinha acontecido com a empresa lá, do pai dele e tal. Ele queria usar o Jegbon de alguma forma pra ajudar ele. Ele fala, né, que prometia que ia valer a pena tudo aquilo ali que ele tinha pra falar. E o cara só lança que veio do futuro, rapaz. Não, é foda, né, cara? Meu Deus do céu. Não entendendo nada e tal, né, o cara veio
do futuro. Ah, tá, né? Mas ele decide ouvir o Hyun-sung, até porque o cara salvou ele. E o Hyun-sung começa a falar, rapaz, tu não tá desconfiado de nada não, os caras simplesmente parecia que tava te esperando, parecia que já sabia que ia passar alguém por ali, e simplesmente assim que tu chegou, os caras mudaram totalmente de postura. E o Hyun-sung começa a falar que era óbvio que a gente tinha feito aquilo ali, que tinha sido seu irmão mais novo. E aí ele fica surpreso porque, pô, a personalidade do irmão mais novo dele não parecia o tipo de que faz aquele tipo de coisa. Mas o irmão dele queria tirar ele do caminho, sujar a ficha dele, sujar ele. Pô, com certeza aquilo ali seria mais um ponto pra simplesmente ele não ser o dono da empresa. E o Hyun-sung sabia o que aconteceria ali, o destino daquilo ali. Basicamente, mais na frente, nenhum dos dois assumia a empresa. Primeiramente, o filho mais novo, porque tanto o irmão, tanto o pai descobre a besteira que ele fazia, tudo pra tirar a empresa do irmão, mais que ele fosse inteligente. E o irmão, sabendo disso, ele simplesmente bateu, até o cara parar no hospital, fazendo os dois simplesmente ser tirados da opção de ser os líderes da empresa. Então o pai deles coloca outro profissional, né, pra tocar a empresa, e simplesmente a empresa vira uma das maiores do mundo. Então, teoricamente, era melhor que esse futuro não fosse alterado. Só que o Hyun-sung tava cagando pra isso, porque ele se importava mais com a família dele. Só queria ver a família dele bem e ele. Então ele fala que tava disposto a ajudar ele, né, com o que fosse. E o Jang-bum fica meio que, né, meio assim e tal, ele pensa assim, mas ele tava disposto a ouvir qual era o plano dele pra saber o que era. O plano do Hyun-sung era bem simples. Basicamente, né, o irmão mais novo dele tinha tudo que ele não tinha. O cara tinha faculdade, o cara tinha recomendações boas, o cara se vestia bem, falava bem, enfim, o cara era topzão. E o irmão dele era um bosta, nem tinha terminado o ensino médio direito. Então o Hyun-sung bola um plano que era simplesmente deixar os dois no mesmo patamar, já que o irmão mais novo claramente estava na vantagem. E a única vantagem que o Chang-bom tinha era pelo fato dele ser o mais velho, e o pai dele aderia muito a isso daí. Mas para que ele conseguisse realmente vencer essa disputa, ele tinha que deixar os dois equiparados. Deixar o irmão mais novo tão na bosta quanto ele, para que ele conseguisse ganhar. Então o Chang-bom aceita ele. E aí, se você quiser mais a parte 2 desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta muito aí. Um abraço, esse é o nosso segredo e